Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Aleluia. Sola Escritura. Os cristãos católicos dos nossos dias possuem uma grande variedade de documentos, de encíclicas papais, catecismos, códigos, regulamentos, missais, liturgias, bulas, etc. Já os cristãos primitivos, os cristãos dos primeiros séculos, possuíam apenas a Bíblia Sagrada. Será que esses cristãos dos primeiros séculos eram menos cristãos ou entendiam menos as Escrituras Sagradas do que os cristãos dos dias de hoje? Duvido muito. Não é somente a Igreja Católica que é assim. Existem muitas igrejas evangélicas que também possuem seus livros de regras, normas e condutas próprias. Um exemplo bastante clássico disso são os Testemunhos de Jeová, que possuem inúmeras publicações da Sociedade Torre de Vigia. Os Testemunhos de Jeová somente podem ler e estudar esses livros da Sociedade Torre de Vigia e mais nenhum outro. Isso também acontece nos seminários de teologia protestante, onde os seus estudantes somente podem estudar os livros publicados pelas editoras que pertencem às suas confissões denominacionais e nenhum outro mais. Os protestantes se orgulham muito em dizerem que somente a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. E eles estão corretíssimos. Também concordo com eles, em gênero, número e grau. Certa vez, quando estudava teologia no Seminário São José, em Niterói, fiquei admirado que um dos padres professores declarou que somente a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e mais nenhum outro livro ou documento. Pena que não me lembro mais do nome desse padre. Os protestantes, em geral, carregam suas Bíblias nas mãos, todas as vezes que vão para as suas igrejas, e se orgulham tanto em afirmar que somente a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, a sola Escritura. Mas, embora os protestantes se orgulhem tanto dessa afirmação, ela não foi inventada por eles. Desde os primeiros séculos, os maiores teólogos dessa época, também conhecidos como os padres da igreja ou os pais da igreja, também afirmavam que somente a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e mais nenhum outro livro, documento, encíclica, catecismo, bula, etc. Muitos teólogos católicos defendem que o magistério e a tradição da igreja é tão ou mais importante do que a Bíblia Sagrada, mas vejam o que dizia São Cipriano, o bispo de Cartago, que foi martirizado, degolado por uma espada no ano 258. Abre aspas. São Cipriano considera a tradição como divina apenas à medida que não vai além das Sagradas Escrituras. Fecha aspas. Conforme está no livro Patrologia, de Berthold Altaner e Alfred Stuiber, publicado em 1988 pela editora Paulus, na página 187. Nessa mesma época viveu São Marino, um respeitável centurião romano que se converteu para Cristo. Essa conversão irritou o juiz Aqueu, que exigiu que Marino fizesse uma escolha entre a espada e a Bíblia Sagrada. E Marino escolheu, obviamente, a Bíblia Sagrada, sendo martirizado, degolado pela própria espada que havia rejeitado. Conforme está no livro Um Santo para Cada Dia, de Mário Sgarbossa e Luigi Giovannini, editora Paulinas, na página 72. São Cirilo, que viveu entre os anos 315 e 386 e foi bispo de Jerusalém, formulou que, abre aspas, com respeito aos mistérios divinos e salvadores da fé, nenhuma doutrina, por mais banal que seja, pode ser ensinada sem o apoio das divinas escrituras. Porque nossa fé salvadora encontra sua força não em raciocínios fantásticos, mas naquilo que se pode provar a partir da Bíblia. Provar a partir da Bíblia. Fecha aspas. Em suas Catequeses, capítulo 4, verso 17, conforme está no livro Patrística, de J.N.D. Kelly, edições Vida Nova, ano 2009, na página 31. São Gregório, que viveu entre os anos 335 e 394,
e foi bispo de Nissa, também pensava assim. Ele disse que, abre aspas, não estamos livres de dizer o que desejamos. Utilizamos a Escritura Santa como regra e lei de toda doutrina. Disto resulta que, constrangido a considerar somente a Escritura, aceitamos só aquilo que concorda com as suas intenções. Fecha aspas. Conforme está no livro Gregório de Nissa, da coleção patrística, editora Paulus, ano 2011, no meio da página 198. Nessa época, o grego já havia sido quase que totalmente substituído pelo latim, ou seja, quando São Gregório de Nissa disse, abre aspas, somente a Escritura, fecha aspas, o disse em latim, sola Scriptura. São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, por causa dos seus discursos inflamados e eloquentes, viveu entre o ano 344 e 407 e foi patriarca de Constantinopla. Ele aconselhou os seus discípulos a respeito da Bíblia Sagrada, dizendo, não procures, abre aspas, não procures outro mestre, tens a palavra de Deus, nenhum outro te instruirá como ela, fecha aspas, conforme está no livro Para Ler os Padres da Igreja, do padre Adalbert Raman, Paulus, 1995, no meio da página 126. E mesmo séculos depois, Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu no final do século XIX na França, escreveu uma carta em 9 de maio de 1897, pouco antes da sua morte, onde ela testemunha que, abre aspas, às vezes, quando leio certos tratados espirituais, o meu pobre e pequeno espírito não demora em se cansar. Fecho o livro dos sábios, que despedaça a minha cabeça e resseca o meu coração, e tomo em mãos a Sagrada Escritura. Então tudo se torna luminoso para mim. Uma só palavra descortina de horizontes infinitos. A minha alma e a perfeição me parece fácil. Fecha aspas. Conforme está na Postulação Geral dos Carmelitas Descalços, Roma, 1967, na página 734. Esses certos tratados espirituais que não faziam bem, com toda certeza eram os catecismos, códigos, encíclicas, bulas, etc., que é somente o que ela poderia ler dentro do convento, mas tudo se tornava perfeito quando ela passava a ler a Bíblia Sagrada. Ronald Reagan, ex-ator de Hollywood e ex-presidente dos Estados Unidos, disse, abre aspas, no interior da Bíblia estão todas as respostas para todos os problemas que os homens enfrentam, fecha aspas, conforme está no livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, de Robert J. Hutchinson, editora Agir, ano 2012, no meio da página 189. Mas muitos irão dizer que vários, abre aspas, tratados espirituais, fecha aspas, como as encíclicas e bulas papais, catecismos, códigos, normas, regulamentos, etc., são reflexões de grandes teólogos que nos fazem entender melhor a Bíblia Sagrada. Mas toda a interpretação está sujeita a erro, mesmo vinda de um grande teólogo. Até mesmo os grandes teólogos podem errar na sua interpretação do texto bíblico. E não sou eu quem afirma isto, mas o próprio Papa Bento XVI reconheceu que, abre aspas, toda interpretação fica aquém da grandeza do texto bíblico, fecha aspas. No seu livro A Infância de Jesus, publicado em 2013 pela editora Planeta, no início da página 10. E olha que Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, é famoso como o Papa Teólogo. Quando estudei teologia durante 4 anos no Seminário São José, em Niterói,
de 2004 a 2007, possuía vários documentos da igreja, como todo bom aluno tem que ter, como o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, Missal Romano, várias publicações de encíclicas e bulas papais e muitas apostilas das várias matérias ali aplicadas. Mas hoje prefiro ter apenas a Bíblia de Jerusalém, que é rica em explicações textuais, e, para poder comparar com ela, várias outras versões bíblicas, como a Almeida Revista e Atualizada, o Novo Testamento grego, vários dicionários de hebraico e grego bíblicos e diversos livros especializados na história do cristianismo, para consultá-los nas minhas pesquisas. Sou apaixonado pela história do cristianismo, nos 5 primeiros séculos da era cristã, especialmente na história dos maiores teólogos que existiram nesse período, ou mais conhecidos como os padres da igreja. Fico muito triste em descobrir tantas contradições geradas ao longo dos séculos, supostamente em nome de Deus, e principalmente em descobrir tantas contradições entre a Bíblia Sagrada e tantas doutrinas desenvolvidas durante tantos séculos, mas por motivos políticos e hereges do que porque está escrito na Bíblia Sagrada. Me perdoem esse desabafo, mas é por isso que adoro pesquisar e publicar o resultado dessas pesquisas. Os protestantes não inventaram a sola Escritura, somente a Escritura. Ela existiu muito forte nos primeiros séculos, conforme acabamos de ver, mas foram se desvirtuando até os dias de hoje, com a criação de inúmeros documentos extras que vão tornando a fé muito mais complexa, muito mais difícil de entender, que na sinceridade de Santa Teresinha, ao dizer, abre aspas, que despedaça a minha cabeça e resseca o meu coração, fecha aspas, mas que ao abrir a Sagrada Escritura, abre aspas, a perfeição me parece fácil, fecha aspas. Por isso faço coro com os primeiros padres da igreja e Santa Teresinha, ao proclamar somente a Escritura, a sola Escritura. Os vários documentos da igreja podem até esclarecer passagens difíceis da Bíblia, como também propõe este estudo, este vídeo, mas somente a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Sola Escritura. Aleluia. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós.